Fala galera do Conectados, beleza? Estamos começando uma série nova hoje, né? Vamos falar dos 4 temperamentos. E hoje nós vamos começar com o temperamento o sanguíneo. Fica aí com a gente para aprender a palavra de Deus. Então vamos lá, pessoal. Você já se perguntou qual é o seu temperamento? Você já analisou o seu comportamento, suas atitudes, o que você tem feito, suas qualidades e defeitos? Então, estamos começando essa série e nós vamos falar de 4 temperamentos, né? Que é sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. E hoje nós vamos começar com o sanguíneo, né? O sanguíneo, nós vemos isso no exemplo na vida de Pedro. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a vida de Pedro, né? No geral, falando do sanguíneo, né, são pessoas impulsivas, comunicativas, com uma disposição a ser prestativo e explosivo, né? É aquela pessoa que está sempre querendo aparecer, né? Sempre querendo ir na frente, sempre querendo também se colocar à disposição para ajudar, né? Aquela pessoa que já está predisposta a começar algo ou a ficar próximo de alguma coisa que está se iniciando, né? Também com características negativas, né? Vemos isso no tipo de comportamento que Pedro tinha, agindo muitas vezes pela emoção, dando um pouquinho de trabalho para Jesus, né? Então nós vemos que essas pessoas que são sanguíneas, elas têm uma tendência a serem muito comunicativas, né? Amigas, né? Companheiras, né? Mas com um temperamento muito explosivo, né? Geralmente pessoas até um pouco agressivas, né? Mas sabendo que por dentro, né, tem um bom coração, né? E agora nós vamos falar um pouquinho da qualidade dessas pessoas, né? Focando em Pedro, né? As qualidades de Pedro, o sanguíneo. O sanguíneo tem uma qualidade interessante chamada crédulo, né? Pedro sabia que se realmente fosse Jesus andando sobre as águas na tempestade, experimentaria algo que nenhum ser humano obteve, que foi andar sobre as águas, né? Então Pedro, né, através da sua fé, através da sua credulidade em Jesus, ele sabia que naquele momento, né, naquela tempestade, andando sobre as águas, se fosse realmente Jesus, né, ele iria andar sobre as águas, porque ele conhecia Jesus, ele sabia dos milagres e maravilhas, né, que o Senhor já havia feito, né? E o interessante é que todos os discípulos se atemoraram, né, ficaram com medo, né, se atemorizavam, na verdade, né, ficavam com medo e não saíam do barco. Mas Pedro, ele teve a disposição, né, ele teve a impulsividade de falar: você é Jesus mesmo? Então faça com que eu ande sobre as águas, né? Ele desafiou a Jesus, né? Porque ele sabia que se fosse Jesus, né, Jesus amando seus discípulos, ele daria o ar da graça de Pedro de andar sobre as águas, e ele andou e teve com Jesus, né? E isso, querido, acontece muitas das vezes conosco, né? Muitas das vezes existem tempestades na nossa vida, né, que não vai ser simplesmente por alguma atitude nossa, né? Ou muitas vezes a adversidade, né? Muitas das vezes o próprio Jesus, ele vai nos colocar no meio de uma tempestade para demonstrar que ele é Deus, para demonstrar que ele é capaz, né, de nos tirar dessa tempestade, né? Então nós vimos isso na vida de Pedro, quando Pedro, ele realmente andou sobre as águas porque ele creu, né, que Jesus, o Filho de Deus, né, conseguiria fazer com que ele andasse sobre as águas, né? E agora também nós vamos falar um pouquinho dos defeitos de Pedro, né, dos defeitos da pessoa sanguínea, né? Realmente é incontestável que Pedro creu, né? Por isso ele andou sobre as águas. Porém, devido à sua insegurança e medo, Pedro se mostra uma pessoa volúvel, que varia com muita rapidez a sua opinião. Então nós vamos ler lá em Mateus capítulo 14, nós vamos estar lendo do 25 ao 32 para a gente entender legal como é que aconteceu, né? De madrugada, Jesus foi até onde estavam andando sobre o mar.
Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorizados e gritavam: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se és o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Esse é o Pedro crédulo. A gente vê esse Pedro, né, se desafiando, né? Pô, se eu tô vendo que é Jesus que está ali, então eu quero experimentar, eu quero algo mais. E aí Pedro pediu para andar sobre as águas. E agora nós vamos ver outro Pedro a partir do versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, né? Então nós vemos aqui como que Pedro também ele era uma pessoa volúvel, era uma pessoa que, né, mudava de opinião com muita facilidade, né? A característica do sanguíneo, essa característica de uma pessoa insegura, né, de uma pessoa que tem medo, né, o acabou sobressaindo sobre a sua fé, né? Ele no primeiro momento teve fé, mas no segundo momento teve muito medo e insegurança, né? Isso é característico das pessoas sanguíneas, tem essa impulsividade, né? Age pela emoção, né? Querendo sempre algo mais, um desafio maior, mas muitas das vezes quando esse desafio chega, né, vem o medo, vem a insegurança, né, vem a incredulidade, né, e acaba acontecendo o que aconteceu com Pedro, né? Pedro ele caiu, né, e não conseguiu se sustentar e chegar até Jesus, né? E mais, né, nós vemos, né, que Pedro, mesmo tendo esses defeitos, ele era uma pessoa que amava Jesus, era uma pessoa que estava próximo de Jesus, né? E nós vemos sim, né, alguns comportamentos, né, negativos da atitude de Pedro, quando ele negou a Jesus, né, 3 vezes, né? Jesus já tinha avisado a ele que ele ia fazer e ele: não, Senhor, estou contigo até a morte, né? E quantas das vezes nós fazemos isso? Quantas das vezes nós prometemos coisas, né, ao Senhor, e quando chega na hora de cumprir, a gente dá aquela rateada e não consegue. Isso acontece com todos nós, né? Nós muitas das vezes, né, achamos, né, pela nossa soberba e pela nossa autossuficiência que podemos tudo, e muitas das vezes somos avisados de coisas que vamos fazer e não acreditamos, porque achamos que nos conhecemos tão bem assim, né? E na nossa conclusão, né, nós vamos ver o seguinte: Pedro, mesmo com seus defeitos, foi mentoreado por Jesus. Sua impulsividade não foi capaz de impedir a obra maravilhosa que Cristo fez em sua vida, né? Nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46, quando Jesus ele foi orar no Getsêmani, né? E ele pegou Pedro, João e Tiago para estar com ele, né? Nós vemos que Jesus discipulou 12, mas mentoreou 3, né? Esses 3 estavam sempre com Jesus. Nos momentos de dificuldade de Jesus, eles estavam lá do lado dele, né? E como pode uma pessoa com um temperamento tão complicado como Pedro ser escolhido para ser mentoreado por Jesus? Você já parou para analisar isso? Pois é, nossos defeitos não são capazes de impedir aquilo que Jesus tem para cumprir nas nossas vidas. É claro que nós precisamos sim controlar o nosso temperamento. Nós vemos que após a descida do Pentecostes, Pedro ele realmente foi transformado pela palavra, né? E o seu discurso, né, ele conseguia aí fazer com que 3.000 pessoas se rendessem aos pés de Jesus, curava, libertava em nome de Jesus, né? Então nós precisamos sim saber que temos defeitos, mas saber que também podemos dar espaço ao Espírito Santo para que possa nos ajudar, né, a trazer
as nossas qualidades para que elas possam, né, trazer algo de bom para o reino de Deus, tá? Então, queria deixar esse vídeo aí para vocês estarem meditando, né, em qual é o seu temperamento. E fica com a gente aí que vai vir mais coisa boa. Segue a gente no nosso canal, dá uma curtida no vídeo, né? E a gente está aí para poder sempre crescer junto para a honra e glória do Senhor. Valeu, galera. Fique com Deus.